Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Nessa segunda-feira à noite nos encontramos mais uma vez para aprofundarmos, elevarmos o nosso pensamento e compreendermos um pouquinho mais sobre essa grandiosa verdade da Seiichi Onoe, que é a verdade, o homem é filho de Deus. E para nós começarmos essa reunião, faremos uma oração que consta no livro Sutra Sagrada Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. A oração que nós faremos hoje é a oração que consta na página 126, lembrando que o meu livro é 37ª impressão, é a oração para solucionar os problemas. Olha que maravilhoso! Se você tem um livro em casa, você pode acompanhar a leitura em voz alta. Caso queira, você pode assumir a posição de oração, uma ou outra posição confortável, fechar os olhos e mentalizar com bastante força as palavras desta oração. Vamos lá então? Oração para solucionar os problemas. Sou filho de Deus. Minha vida, essência, está firmemente enraizada no solo da grande vida, isto é, de Deus. O solo de Deus e as raízes da minha vida estão completamente integrados e essa integração jamais será rompida. A integração entre Deus e o Filho de Deus, que sou, é uma integração inabalável e indelével. Deus é o Criador de todas as coisas, está acima de todas as coisas e governa todas as coisas. Ele transfere ao homem, que é seu filho, o seu absoluto poder de governar. Por isso, o homem está acima de todas as criaturas e possui o poder de governá-las. Fazer com que elas se coloquem em seus respectivos lugares e desempenhem suas respectivas funções, e assim harmonizar todas as coisas e estabelecer o paraíso na Terra. Todos os problemas são estimulantes para despertar e ativar a força infinita que se aloja no Filho de Deus. Os problemas não surgem para nos causar sofrimentos. A vida é planejada de tal modo que o amor, a sabedoria e a força do nosso interior possam ser dinamizados por intermédio dos problemas. Há vezes em que os problemas não se resolvem só com a sabedoria ou só com a força, mas, quando o amor se manifesta verdadeiramente, resolve-se todo e qualquer problema. Nós, sendo filho de Deus, possuímos no interior a sabedoria infinita, a força infinita e o amor infinito. Porém, se eles não forem dinamizados, serão impotentes como um pintinho que ainda não saiu da casca do ovo. Não devemos colocar a luz debaixo do alqueire. A luz poderá demonstrar o seu valor somente quando for colocada em um lugar alto e iluminar o mundo. Amor é luz. Todos os tipos de ódio e conflito são trevas. Devemos exteriorizar sempre a luz do amor de Deus alojada dentro de nós, iluminar o mundo e solucionar todos os tipos de conflito. Onde brilha a luz, infalivelmente desaparece a treva. Quando o desinteressado amor de Deus brilha através do homem, todas as revoltas, inimizades, resistências, conflitos e ódios desaparecem infalivelmente e realiza-se um mundo de grande harmonia. Sou filho de Deus e recebi de Deus o poder e o direito de governar todas as coisas. Mas esse poder não é exercido por meio de violência ou coerção, é exercido através de amor. Amor é a força mais poderosa do mundo, mas não um amor egocêntrico. Somente o amor de Deus pode exercer um poder absoluto. O amor de Deus é desinteressado, é abnegado, não é amor carnal. É o amor que renuncia à carne e aos desejos, em favor do próximo. É o amor que chora pelo próximo, vivifica o próximo, alegra o próximo e beneficia o próximo. Sendo filho de Deus, pratico sempre esse amor. Não existem problemas que através do amor não possam ser resolvidos. Que oração maravilhosa, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Lembremos-nos sempre, não existem problemas que através do amor não possam ser resolvidos. Que maravilha, muito obrigado, muito obrigado. Boa noite novamente, muito obrigado.
Quero agradecer a cada um dos senhores e das senhoras que estão participando hoje dessa maravilhosa reunião. Meu muito obrigado. Agradeço também imensamente o carinho de todas as pessoas que sempre deixam mensagens com muito amor, com muito sentimento, tanto no canal do YouTube da Seichonoye do Brasil, quanto no canal do YouTube da Meditação Shinsokan. Meu muito obrigado. Leio, recebo com todo amor, com todo carinho essas palavras e envio vibrações de bênção a todas as pessoas. Meu muito obrigado. Um abraço para quem está assistindo agora ao vivo, um abraço para quem vai assistir depois, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Meu muito obrigado. Vamos levar essas palavras da verdade ao maior número de pessoas, por isso não deixem de divulgar a palestra, dar a sua curtida, porque isso ajuda ao vídeo ter destaque e o próprio YouTube faz o papel também de divulgar para as pessoas. Então, meu muito obrigado. E hoje eu venho aqui com uma missão grandiosa, não que nos outros dias não seja, mas hoje ela é grandiosa porque, dentre todos os assuntos que nós abordamos há tanto tempo já, nas palestras da Meditação Shinsokan aqui, às segundas-feiras em Brasília, eu sempre abordei os mais variados assuntos, todos dentro da filosofia da Seichonoye, e alguns assuntos sempre chamam muito a atenção. Alguns sempre atraem o público ou atraem as pessoas assim de uma maneira positiva, e alguns instigam as pessoas e deixam elas meio bravas com aquilo que nós falamos. Como eu costumo repetir, a minha missão aqui é divulgar as palavras da verdade escritas pelo professor Masaharu Taniguchi e publicadas pela Seichonoye, tanto pelo professor Masaharu Taniguchi, quanto pelo professor Seiichi Taniguchi, quanto pelo professor Masanobu Taniguchi. Então a minha missão aqui é divulgar a filosofia. E muitas vezes divulgar a filosofia nós tocamos em pontos dos quais as pessoas não acreditam, não concordam e até acham que é o contrário do que nós falamos. Então o meu papel aqui é de divulgar aquilo que eu acredito, aquilo que eu prego, né, aquilo que eu comungo, né, e aquilo que eu tenho como princípios e que norteiam a minha vida. Pois então, de vários assuntos que eu já trouxe polêmicos, tem um especial que tem me chamado muita atenção nos últimos tempos e eu vou visitar esse assunto de uma maneira um pouco mais calma. Há um vídeo curto no canal da Meditação Shinsokan chamado assim, A Vida é Justa. E esse vídeo gerou assim algumas polêmicas e algumas pessoas vêm deixar mensagens no canal, inclusive me ofendendo. Então, nós tivemos uma última mensagem aí que a pessoa escreveu e ela literalmente me xingou mesmo, em razão exatamente daquilo que eu digo. Então, eu pensando nisso, eu falei, interessante, eu preciso trazer esse assunto, ou eu preciso abordar esse assunto de uma forma que fique mais compreensível, de uma forma que as pessoas possam, pelo menos, entender. Não necessita concordar, mas pelo menos entender. Então, ele é um assunto vasto, não vou esgotar, por óbvio, não vou esgotar. Eu vou tentar abordar os principais pontos, que é muita coisa mesmo. Então, primeiro ponto que eu quero que entenda, o volume de assunto é muito grande. Eu vou tentar abordar numa das linhas de raciocínio os principais pontos. Não vou terminar nessa palestra, então esse assunto já vai ser abordado em duas palestras, a de hoje e a da próxima segunda-feira. E dentro disso eu vou tentar aprofundar em alguns aspectos. Então, isso aqui é assunto, gente, que daria para falar durante horas e a gente ainda não esgotaria. E tem outras vertentes e outros pontos. Então, fiquem tranquilos, não é intenção esgotar tudo, mas eu pretendo pelo menos abordar os principais pontos e vão ter outros detalhes, outras vertentes que poderiam ser faladas, mas talvez eu não consiga pela questão da limitação do tempo. Então, o primeiro ponto que eu quero pedir, tenham paciência. Se você está assistindo esse vídeo, tenha um pouco de paciência. Eu peço que você pelo menos assista para que você possa compreender a linha de raciocínio, as bases filosóficas, lógicas que estão por detrás e, na conclusão, se você não concordar, não tem o menor problema. Você é livre para acreditar ou não, você é livre para concordar ou para aceitar ou não. O ponto que eu quero é que antes de você pré-julgar ou antes de você já falar, isso tudo não é verdade, você pelo menos escute.
Hoje nós precisamos ouvir mais, porque as pessoas já tiram conclusões sem nem ao menos analisar os argumentos. Então, o título da palestra é bem chamativo, e essa era a intenção. A vida é justa? Exatamente porque isso que as pessoas normalmente ou não acreditam, ou elas vão de frente, elas batem e falam, não é, é um absurdo. E é isso que nós vamos abordar aqui agora. Então, vamos lá. Volto a frisar, é muito conteúdo, eu vou tentar falar a vida é justa. Por que que esse assunto ele é tão intrigante? Ele é tão assim, ele mexe tanto com as pessoas. Porque há um pensamento comum entre as pessoas de que a vida não é justa. Então as pessoas repetem isso de uma maneira assim muito automática. A vida não é justa, a vida não é justa. Você vê pessoas boas adoecendo, você vê pessoas horríveis sendo promovidas, você vê pessoas que já são ricas ficando mais ricas, você vê pessoas pobres ficando mais pobres, você vê pessoas maravilhosas morrendo de uma maneira trágica, você vê pessoas ruins esbanjando saúde, então as pessoas já falam, a vida não é justa. Só que tem um detalhe muito interessante. Quando a gente vai analisar as premissas desse pensamento, a gente chega na seguinte conclusão. Olha que interessante. Bom, a vida é justa? As pessoas que falam não, a vida não é justa. Então tem pessoas que falam, não, a vida não é justa. Quando você afirma que a vida não é justa, o que é que está por detrás desse pensamento? Não é justa. O que está por detrás disso? Ora, vamos raciocinar. Quem criou a vida? Para quem não acredita em nada, o acaso. Então vamos lá. Para quem é ateu, é o acaso. Aconteceu. A vida surgiu da mera evolução ou do mero desenvolvimento da matéria. Desenvolvimento da matéria. Não há uma origem com sabedoria. É a mera evolução e o mero desenvolvimento da matéria. Para quem é ateu, então, a vida surgiu do acaso. Para quem acredita e tem uma fé religiosa, quem é que criou? Deus ou qualquer outra denominação ao ser criador. Se a gente for pegar, por exemplo, outras linhas religiosas, Jeová, Alá, não importa, o nome que seja, a origem é aquele que é o Criador. Bom, se Deus é que criou a vida, no momento em que você afirma que a vida não é justa, então você está afirmando que Deus criou com falhas. Criou com falhas. Aí você fala. Então, olha que interessante. Ou, quando você afirma a vida não é justa, ou você está afirmando não existe Deus, e é o acaso, então simplesmente uma sequência de acontecimentos, que se nós ainda formos aprofundar um pouco mais, a gente pode chegar à conclusão. Ora, que desenvolvimento e evolução é essa que cria uma vida tão sublime, uma vida com tantas peculiaridades, mas é incapaz de desenvolver uma equidade ou capaz de desenvolver uma forma de manifestação dessa vida em que você tenha justiça. Então, a evolução e o desenvolvimento materiais não são algo grandioso, e sim uma consequência ou um defeito de uma evolução imperfeita ou até de uma involução. Desenvolvimento, estamos desenvolvendo um pensamento. Então, no acaso não há sabedoria. Então, o acaso é uma bagunça que gera hoje ao que nós vivemos, que é uma vida que não é justa. No pensamento de quem é ateu e acredita que a vida não é justa. Quem tem fé religiosa e acredita que a vida não é justa, então está afirmando que Deus, ao criar, criou com falhas. Pois bem, se Deus, que é o perfeito, criou com falhas, chegamos à seguinte conclusão: ou Deus não é perfeito, ou Deus é sádico. O
que é sádico? É aquela pessoa que gosta de ver o outro sofrer. Mas sadismo não é um sentimento sublime. Portanto, se Deus é sádico, é porque ele é imperfeito, ele não é perfeito. Então, ou seja, ou Deus é imperfeito, ou Deus é sádico, mas se Deus é sádico, ele é imperfeito. Então, ou seja, qualquer coisa que eu colocar aqui, ó, Deus não observou a criação, Deus não é absoluto, Deus não é puro amor, qualquer coisa que nós colocarmos aqui vai levar à imperfeição. E esse é um ponto que nós trabalhamos também num vídeo chamado Paradoxo de Epicuro, que foi um pensador grego, que ele vai trabalhar exatamente essa questão de olhar a criação, ver que a criação não é justa e afirmar que o problema está com Deus. Então esse é um pensamento, você vê, já estava na Grécia clássica, na Grécia antiga, esse pensamento, ora, a vida não é justa. Se a vida não é justa, então o problema está na criação por Deus. Ora, se o problema está na criação, se criou errado, é porque o erro está no Criador. Então isso não é um pensamento novo, é um pensamento antigo, que é muito trabalhado, ele é muito pensado na filosofia e chega a esse ponto. As pessoas falam, mas às vezes elas não têm a noção daquilo que elas estão falando. Então olha só, tem pessoas com fé religiosa que falam Deus é maravilhoso, mas acreditam piamente que ele é imperfeito. Então Deus não é o sublime, Deus é simplesmente uma pessoa com maiores poderes do que você. Então Deus é uma pessoa imperfeita, é uma pessoa que criou de forma equivocada, por isso que a vida não é justa. A filosofia da Seichonoye, ela vem e ela traz como principiologia a perfeição divina. Então toda a construção do seu pensamento parte dessa premissa. Então nós afirmamos, a vida é justa. Isso choca algumas pessoas, isso choca. E o que eu vou tentar explicar é exatamente, a vida é justa? E a resposta é, sim, a vida é justa. Por que a vida é justa? Mas preletor, você não está vendo as mazelas do mundo? Pessoas boas morrendo, pessoas más com saúde, pessoas boas pobres, pessoas ruins roubando dinheiro, pessoas assim maravilhosas que acabam ficando sozinhas e pessoas que não merecem nada, encontrando outras pessoas para viver o amor. Será que você não enxerga isso? Sim, eu vejo. Eu trabalho no Poder Judiciário. O que não falta é desgraça para eu ver. Eu observo isso todos os dias. O meu trabalho é no âmbito da desgraça. Então presta bem atenção. Não estou falando da justiça parcial, estou falando de algo mais complexo. É por isso que eu estou falando. Aguardem desenvolvermos todo o assunto para que você possa chegar a esta, ou concordar ou discordar da conclusão. Vamos lá. Vou apagar isso aqui, porque isso aqui é apenas a explicação preliminar do pensamento de quem acha que a vida não é justa. Se é ateu, é o acaso, e o acaso ele é anárquico, ou seja, ele cria sem ordem, é uma anarquia, ou se tem uma fé religiosa, consequentemente, acaba acreditando que Deus falhou na criação. Ora, se Deus falhou na criação, é porque a falha já era inerente a Deus. Então, mesmo a pessoa falando que Deus é perfeito, é onisciente, é onipresente, é onipotente, no fundo, ela não acredita. Ela retira de Deus um desses atributos para justificar a falha da criação e afirma de maneira categórica, a vida não é justa. Mas vamos lá? Para nós desenvolvermos esse pensamento, eu preciso trabalhar alguns elementos. Vamos lá. O livro que nós vamos utilizar neste primeiro momento vai ser o livro A Verdade da Vida, volume 15, que eu vou utilizar no primeiro momento. Conjuntamente com ele, nós vamos utilizar o livro também A Humanidade é Isenta de Pecado. Então, são os dois livros que eu vou utilizar. A bibliografia principal é o livro A Verdade da Vida, volume 15, de autoria do professor Masaharu Taniguchi, ou seja, o 15º volume da coleção A Verdade da Vida, e o livro A Humanidade Isenta de Pecado, que é retirando um trecho também aqui do livro A Verdade da Vida, volume 15. Então, o livro básico é o livro A Verdade da Vida, volume 15, que é o Diálogo sobre a Vida, parte 1. Então, vamos lá.
Para nós entendermos o porquê que a vida é justa, a gente precisa primeiro compreender vamos dizer assim, o primeiro aspecto. A vida não, vamos lá, ela não se limita ao pequeno período de tempo da existência fenomênica. Por que eu estou falando isso? Fenomênica. Por quê? Como a palavra vida ela é utilizada em vários aspectos, em várias situações, as pessoas confundem. Então, quando eu falo a vida, as pessoas já pensam, vida é o tempo entre o meu nascimento e o meu falecimento. Isso é vida. Essa vida que começa com o seu, entre aspas, essa vida que começa com o seu nascimento e termina com o seu falecimento, vou chamar de pequeno período de tempo da existência fenomênica. Então, a vida não é esse pequeno período de manifestação ou pequeno período de tempo da existência fenomênica. Não é isso a vida é mais ampla. Esse pequeno período que nós chamamos comumente de vida é um período de experiência, é um pequeno período só, não é a sua vida, ou seja, a sua vida não começa no seu nascimento e não termina no seu falecimento. Ah, preletor, eu não acredito nisso, não tem problema. Mas o ponto é o seguinte, se você não compreender que há algo antes e que há algo depois, você tem consequências ou você acaba tendo conclusões em relação a esse pensamento que podem te gerar a sensação de injustiça e a sensação de vazio, de falta de objetivo e simplesmente falta de missão na sua existência. Mas chegaremos lá. O ponto primeiro que precisa entender é o seguinte, a vida não se limita ao pequeno período de tempo da existência fenomênica. A vida não é esse pequeno período. A minha vida não começou quando eu nasci e ela não vai terminar quando eu morrer. A vida ela é maior do que isso. Então vamos lá. Esse primeiro aspecto ele precisa ser compreendido. Por quê? As pessoas que enxergam no período do nascimento até o período da morte a sua vida, elas vão sempre ter a conclusão de que a vida é injusta. Sempre. A conclusão é óbvia e ela tem sentido. Ora, se a minha vida começa com o nascimento e vai terminar com a minha morte, ela obrigatoriamente vai ser injusta. Por que ela vai ser injusta? Porque eu não vou ter tudo o que eu quero, eu não vou conseguir tudo o que eu quero, eu não vou ser tudo o que eu quero, eu não vou conseguir fazer tudo o que eu quero, e assim, infinitamente, o quero, não vai. E ainda mais se você comparar com outro. Então, olha só, para a pessoa que acredita que a vida é somente esse período de tempo entre nascimento e morte, primeira pergunta, por que eu sou filho dos meus pais e não sou filho do Elon Musk? Poxa, eu queria nascer em berço de ouro. Por que eu não nasci? Logo, alguém é multibilionário e eu não. Já há injustiça. Outra, por que alguém não nasceu no meu lar, que foi um lar que me deu condições, e nasceu de repente num lar absolutamente destroçado? Pai usuário de droga, mãe usuário de droga, sendo criado pelos avós, abandono completo, sofrendo as mais piores adversidades. Por que alguém nasce na favela e outros nascem em lares abastados? Só aí. Mas, por que algumas pessoas nascem bonitas, outras nascem feias e tem aquelas que ainda nascem com deformidades? Tem aquelas pessoas que nascem sem membros, nascem em situações assim, de grande dificuldade, até nas coisas básicas, como locomoção, como cuidar de si próprio.
Podemos ir mais. Por que algumas pessoas nascem, por exemplo, nos Estados Unidos? Tem pessoas que nascem em Orlando e podem ir para a Disneylândia todo final de semana. E tem pessoas que não, que nascem em lugares que você não tem chance nem de ir para o Parque Ita, que é um parque bem aqui simplesinho que nós temos aqui em Brasília, é o Nicolândia. A pessoa não tem condição de ir sequer para um parquinho de areia. Às vezes as pessoas nascem no meio de países que estão vivendo guerra civil. Imagine só, uma mulher nasce na França, ela pode andar do jeito que ela quiser, e uma mulher nasce no Afeganistão, onde você está tendo agora rompimentos violentos dos direitos civis em razão do novo governo que lá se impera. Então o que acontece? Só nessa questão você já fala, só o seu nascimento já não tem justiça. E na morte então, fulano era tão jovem, cheio de vida e morreu, e nós temos aquelas pessoas horrorosas que estão aí 120 anos ligados nos aparelhos e ainda continuam fazendo maldade e não morrem. Aí você fala, então é injustiça total. Então, olha só, quem se apega ao pequeno período de tempo da existência fenomênica chega infalivelmente à conclusão de que a vida é injusta. E olha que eu vou te falar, se você sentar para conversar com aqueles que têm, eles vão falar a mesma coisa, a vida é injusta. Primeiro porque quem tem, sempre tem alguém que tem mais. Segundo, quem tem coisas materiais nem sempre tem outros aspectos, ninguém consegue ter tudo. Então tem pessoas que têm muita matéria, mas têm pouco afeto. E isso faz falta. E essas pessoas trocariam tudo que eles têm para ter afeto. E tem outras pessoas que têm muito afeto e queriam trocar todo o afeto para ter bens materiais. Então, se você for observar, é uma percepção muito particular, é muito subjetiva. E acaba levando todo mundo a um pensamento de que a vida não é justa. Logo, quem acredita que a vida está limitada ao nascimento e falecimento, obrigatoriamente, ou na sua grande maioria, chega à conclusão de que a vida não é justa. Para que nós possamos compreender a justiça da vida, precisamos enxergar elementos que estão além ao pequeno período de tempo da existência. Nós temos 4 elementos, e são esses 4 elementos que eu vou discorrer para que nós possamos compreender o porquê que nesse pequeno período manifesta-se a sua experiência de vida. Então eu vou discorrer sobre esses 4, eles são complexos, não são coisas muito simples, mas eu vou tentar abordar da melhor maneira possível, da melhor maneira que eu conseguir hoje e na próxima segunda-feira, e sem problema, se ficarmos com dúvida, nós voltamos e revisitamos esse tema mais uma vez. Vamos lá. É importante compreender bem esse início, porque isso é a base para entender aonde eu vou chegar. Então vamos lá. A vida é justa? Para nós compreendermos, primeiro, temos que entender que a vida não é limitada ao período do nascimento e da morte. Então vamos lá, vamos botar aqui esse elemento. Vou botar aqui uma observação. Lembrar que a vida não é o curto período de tempo. Vamos lá, só para lembrar, tá bom, gente? Isso aqui é só para lembrar. Aqui, essa observação é só para lembrar isso. Vamos lá. Primeiro elemento que nós precisamos compreender. Vamos lá. Primeiro elemento. Deixa eu anotar aqui de azul. O primeiro elemento é a lei mental. É o primeiro elemento que nós precisamos compreender. Segundo elemento, eu vou trazer todos para que a gente tenha uma visão global daquilo que eu vou abordar. Segundo elemento é o karma, ou situações kármicas. Pode ser escrito tanto com C quanto com K, viu? Kármicas, é o karma. Terceiro ponto, influência
do mundo espiritual. E quarto elemento é o conceito de missão. Então vamos lá. Precisamos compreender esses 4 elementos para nós termos a visão global da experiência da nossa curta vida, para nós compreendermos: a vida é realmente justa? Vamos lá. Vou tentar abordar agora esses 2 primeiros elementos. O terceiro e o quarto elementos vou tentar abordar na próxima segunda-feira. Vamos ver como é que eu vou conseguir andar aqui, porque é muito conteúdo. Se eu não conseguir os 2 primeiros, não tem problema. Se eu fizer um só, os outros 3 eu abordo na próxima. Se eu conseguir andar um pouco mais, é bom que eu vou tentando trazer ou relembrar alguns conceitos. Mas vamos lá. Primeiro ponto, lei mental. Olha só o que o professor Masaharu Taniguchi traz no livro A Verdade da Vida, volume 15. Estou na página 66 e esta aqui é a 8ª impressão. Olha o que ele fala. Há alguns dias recebi uma carta de um leitor da revista Seichonoe, dizendo que é servidor público e que constantemente entra em choque com seu chefe. Este o repreende asperamente por falhas insignificantes, que seriam toleradas se fossem cometidas por outras pessoas. Magoado com as injustiças do seu chefe e na tentativa de tornar o seu trabalho mais agradável, tem lido diversas publicações de conteúdo religioso, mas sem resultado satisfatório. O leitor temia que, a continuar tal situação, ou ele pediria demissão ou acabaria sendo dispensado, pois não estava conseguindo suportar essa tensão. E termina a carta pedindo-me alguma solução para o caso. Respondi-lhe, então, em resumo. Então, é o mestre, professor Masaharu Taniguchi, contando como é que ele respondeu a carta de um leitor. Então, como é que ele respondeu? Você quer receber bondade e ser bem tratado pelo seu chefe. Só quer receber sem dar nada em troca. Nunca pensou em ser bondoso com seu chefe. Por isso, você não é feliz. Na carta que me escreveu, sinto apenas seu desejo de receber minha ajuda sem nada me oferecer. Este mundo é justo. Devolve-lhe apenas o equivalente ao que você dá. Que coisa profunda. Continua. Na Seichonoe, esta verdade é denominada lei da mente. Só recebemos aquilo que damos. A bondade é retribuída com bondade. Se você só pede, os outros também só pedirão a você. Se critica, os outros será criticado. Pare de se queixar do seu chefe, achando parcial na avaliação dos trabalhos. Viva a partir de agora sobre o lema da bondade e da gratidão, conforme a filosofia da Seichonoe. Agindo desta maneira, seu chefe também o tratará com bondade e gratidão. Aí ele continua explicando sobre isso. Mas o ponto que eu quero focar é que, este mundo é justo, devolve-lhe apenas o equivalente ao que você dá. Na Seichonoe, esta verdade é denominada lei da mente. Então, a lei mental, ela é exatamente a concretização daquilo que nós temos dentro. Ela é a manifestação, deixa eu anotar em outra cor. Ela é a manifestação na forma do nosso conteúdo. Então, ou seja, o que é a lei mental? É a manifestação na forma, no mundo fenomênico, no mundo palpável, do nosso conteúdo. Então, tem muitas pessoas que vão falar assim, não, eu sou extremamente agradável, mas as pessoas são desagradáveis comigo. Pode ser que em alguns atos você consiga ser agradável, mas em outros você não tem uma postura agradável. E mais, às vezes você age falsamente de uma maneira agradável, mas internamente você não está sendo agradável. Quantas pessoas recebem visitas de parentes e falam, fulano, que saudade, e por dentro está, que raiva que eu tenho de você, como eu detesto você. Na aparência está assim, nossa, como eu gosto de você. Quantas vezes noras e sogras sofrem porque na aparência estão sorrindo, mas por dentro estão,
bruxa, velha, fica querendo se meter e a sogra fica, olha lá, essa metida, essa imprestável está roubando meu filho. Então, o conflito, ele vem dentro do mundo mental e concretiza na forma aquilo que é o nosso conteúdo. Então, tem muitas pessoas que só querem receber ajuda e são incapazes de ofertar alguma ajuda. E isso faz com que a lei mental se manifeste. O quê? A carência que a pessoa sempre pensa ou guarda dentro de si, manifesta-se em forma de carência no mundo das formas. Então, ou seja, o mundo das formas, ele é consequência daquilo que nós carregamos. Então, conhecer a lei mental, você já vai entender, olha que interessante, a lei mental, ela é o reflexo do meu conteúdo. É uma maneira que a vida tem de te mostrar o que você está fazendo errado. Como é que nós vamos aprender? Como é que nós vamos descobrir que nós estamos fazendo errado? Olhando aquilo que está ao nosso redor. Se você jogar tinta vermelha num tanque de água transparente, dependendo da quantidade de tinta e a sua concentração e o volume de água naquele tanque, o tanque vai ficar vermelho. A mesma coisa acontece. Se nós tivermos pensamentos azuis, os fatos da nossa vida terão uma coloração azulada. Então, nós precisamos compreender a lei mental para que a gente aprenda, para que a gente consiga, para que a gente dê um salto definitivo na compreensão de que nós colhemos aquilo que nós plantamos. Não é uma, não são duas, não são três, o número de pessoas que eu encontro que vem me reclamar das situações da vida e ela não percebe que ela faz exatamente aquilo que ela reclama. E não precisa ir longe não, eu vivo experiências da minha vida que eu falo, por que eu estou vivendo isso? Quando na verdade o que eu estou vivendo é fruto de conteúdo mental que eu tenho. Alguns são facilmente perceptíveis, outros estão sedimentados no fundo do subconsciente e são de difíceis acessos ou de difícil acesso, porque o conteúdo, né? Então, olha só, tem meninas e rapazes que quando jovens mesmo, crianças, ou até mesmo assim, bebês ainda, veem ou observam brigas dos pais assim muito feias e gravam dentro de si a ideia, nossa, casar é horrível porque quem casa briga. Então, papai que eu amo, mamãe que eu amo, brigam demais e eu não quero isso para minha vida. Então, a solução é não casar. E grava isso no subconsciente. Não se lembra mais disso quando já chega na fase da adolescência, quando começam a surgir a vontade de você ter relacionamentos, não se recorda mais, mas está dentro de si gravado. E quando chega na idade adulta para casar, não consegue se vincular a ninguém, não consegue fazer um relacionamento prosperar, não consegue dar continuidade. Toda vez que começa a ter um relacionamento, acaba brigando e assim vai levando uma vida de sucessivos fracassos. E ela fala, meu Deus, por que tem pessoas que casam tão fáceis e às vezes casam até várias vezes? Nós temos exemplos de artistas aí que casaram 10 vezes e eu não consigo uma vez, eu só quero uma. Tem pessoas que casaram 10 e eu não consigo uma. Por quê? Ela desconhece que dentro dela há algo que manifesta na forma aquele conteúdo. Está guardado, está escondido, mas tem. Então, ou seja, tudo o que vai nos acontecendo é fruto de um conteúdo mental que está dentro de nós. Compreendendo isso, você vai falar, ah, que interessante. Então, as situações, elas têm correlação com conteúdos mentais. Sim. Olha que interessante. Preletor, ele me ofendeu, ele me xingou, ele foi extremamente malvado comigo, sou eu que tenho que perdoar? Sim, mas por que eu que tenho que perdoar? Eu sou o bondoso, ele que é o malvado. Eu sou o legal, ele que é o cruel, por que eu tenho que perdoar? Porque se você mantiver o ódio dentro de você, esse ódio irá se manifestar na forma, independentemente de quem está certo ou quem está errado. E muitas vezes é assim,
tem o certo daqui, o certo de lá e a verdade que não tem nada a ver, nem com um nem com o outro. Eu vejo muito isso no Poder Judiciário. A gente tem a verdade de A, a verdade de B e a verdade do que realmente aconteceu em C, que não tem nada a ver nem com um nem com o outro. Mas o que acontece? A lei da manifestação mental, ela não procura certo e errado. Ela simplesmente manifesta, projeta conteúdo. Se dentro de você está com ódio, por mais razão que você tenha, não importa. Esse ódio vai se manifestar na forma. E você acaba adoecendo, você acaba atraindo uma situação extremamente dolorosa para a sua vida. Por quê? Projeta-se aquilo que está no seu interior. Compreendendo que independe de quem está certo ou quem está errado, a lei ela é certa, a lei ela é sábia e assim ela age, você vai entender o porquê que nós temos que tomar a ação de nos limparmos antes que o outro tome consciência. É que nem tomar banho. Foi ele que me sujou de lama. Não interessa, tome banho, porque se você ficar sujo de lama, quem vai feder é você. Da mesma forma, não me interessa se foi A, B ou C que me sujou lama, rasgou a minha roupa e me deixou absolutamente encardido. Não interessa. O que eu tenho que fazer é tomar meu banho para eu ficar limpo. Da mesma forma, não importa quem, o que interessa é que eu limpe a minha mente, os meus sentimentos, para que eu possa manifestar na forma aquele conteúdo sublime que eu tenho dentro de mim. Então, ou seja, a lei mental é um aspecto da sabedoria de Deus que se manifesta para dar ordem, para dar ordem. A ordem só é estabelecida se a lei é cumprida. Como a lei mental não é uma lei feita por nenhum congresso humano, é uma lei feita para dar ordem, ela é de aplicação infalível. Ela é de aplicação certa. Um aspecto da lei mental é a lei física. A lei física é um aspecto da lei mental que rege o mundo da manifestação. A lei física ninguém discute. Ninguém discute com a lei física. Se falar assim, vou te soltar um peso de 50 toneladas na sua cabeça, em qualquer lugar da face da terra eu serei esmagado. A lei ela é certa. Da mesma maneira que se você pegar 2 átomos de hidrogênio, juntar com um de oxigênio, vai virar uma molécula de água. Ah, não, mas eu quero que vire chumbo. Não vai virar. A lei ela é certa. Ela dá organização. Do mais elementar elemento, que é o átomo de hidrogênio, que você tem um núcleo com um próton e um elétron, do mais elementar hidrogênio até os elementos radioativos mais complexos que estão em decadência e soltando outros elementos, que estão decaindo e soltando, criando outros elementos, emitindo uma radiação, você há uma sabedoria que rege todas as forças. Então, desde a força gravitacional, a força eletromagnética, a força nuclear fraca, a força nuclear forte, as 4 forças da natureza, elas são regidas por uma sabedoria de uma lei, que é uma lei mental manifestada na forma física. Então, em qualquer lugar do mundo, as leis físicas são iguais. É por isso que você consegue ter trem no Japão, você tem trem na Alemanha, você tem trem no Brasil. Se as leis físicas não fossem as mesmas no mundo, em cada lugar você ia ter uma coisa sendo manifestada. Então, no Japão não tem gravidade, no Japão todo mundo voa. Na Alemanha, pelo contrário, todo mundo afunda. Lá a gravidade tem 3 vezes mais força do que todo mundo, do que nós temos normalmente no nível do mar, no restante do mundo. Mas não, as leis físicas, elas são sábias. Como a lei física é um aspecto da lei mental, então eu posso concluir que a lei mental ela também tem uma aplicação tão precisa como a lei física. Então as leis mentais elas são expressões da sabedoria de Deus. A lei mental é uma expressão da sabedoria de Deus para impor ordem. Se você não tiver ordem, se você não tiver previsibilidade, se você não tiver uma decorrência lógica, você não consegue ter progresso e muito menos manifestação. Então a manifestação só existe porque é a ordem.
Se os átomos se reunirem de uma maneira que não seja sábia, você não consegue formar moléculas complexas. Se você não formar moléculas complexas, você não consegue chegar a sequer um pequeno trecho de DNA. Você imagine criar vidas complexas, inteligentes, sensitivas e vidas maravilhosas como a do ser humano e dos animais mais compostos, né? Então, ou seja, para que nós tenhamos o básico, é necessário ter ordem. Então, nós já compreendemos, esse mundo tem ordem. Por que que as pessoas sofrem tanto? Porque elas desconhecem a ordem e desconhecem as leis da manifestação. Então, nós estamos abarrotados de pessoas que não sabem disso, saem fazendo o que querem e não querem colher o resultado dos seus atos. Ou seja, eu faço o que me dá na telha, mas eu não quero que manifeste o conteúdo que há dentro de mim. Quantas pessoas chutam os amigos e depois reclamam pela falta de amigos? Quantas pessoas chutam a família e depois reclamam do abandono afetivo? Quantas pessoas falam palavras ruins, pregam coisas ruins e quando vivem coisas ruins na sua vida, reclamam da má sorte? E assim, inúmeros exemplos que nós podemos dar, assim, sem ir longe, só no nosso convívio a gente já consegue observar isso. E aí o que acontece? Aprendemos sobre a lei mental não para apontar e criticar as pessoas, mas para que nós tomemos consciência e possamos trabalhar na mudança do nosso conteúdo. Então, qual é a primeira proposta da Seichonoye? Ensinar e nos auxiliar a mudar o nosso conteúdo mental. Se nós mudamos o nosso conteúdo mental, com toda certeza nós mudamos a manifestação. Então, a primeira coisa que nós ensinamos, preletor, por que eu tenho que ter uma mente grata? Por óbvio, quando nós temos um conteúdo grato dentro de nós, como é que é a manifestação? Semelhante atrai semelhante. É por isso que falam, a plantação é livre, a colheita é obrigatória. Se você quer mudar os abacaxis e pepinos que hoje você colhe, é que você precisa mudar a sua plantação. E mudar a plantação é trabalhar o seu conteúdo. Então, beber uma água aqui. Desculpa a tosse, isso aqui no microfone deve ir assim, buf, na casa de vocês, me desculpem. Então, na lei mental, nós compreendemos que a manifestação é fruto do conteúdo. Então, nós temos que trabalhar o conteúdo. Primeiro aspecto, então, a vida não é uma coisa que veio ao acaso? Não. A vida não é um acaso. A vida é reflexo do seu conteúdo. Poxa, então quer dizer que se o que eu estou vivendo agora não é o que eu queria, é porque o que está dentro de mim não é condizente com o que eu quero? Isso. Se você quer viver um amor, você precisa amar. Se você não conseguir amar, você não vai viver um amor. Quantas pessoas eu vejo que elas só querem para mim. Eu quero o amor do meu pai, eu quero o amor da minha mãe, mas são incapazes de amar. E presta atenção, como na oração, viu? Não é o amor não é o amor egocêntrico. Para você receber o amor da vida, você precisa manifestar o amor abnegado. Você precisa manifestar o amor de Deus. Quando você tem dentro de si o conteúdo do amor de Deus, na sua vida manifesta-se o próprio amor de Deus. Então, precisamos compreender. Primeiro elemento, a lei mental. A lei mental, ela compõe a experiência do curto período de existência da nossa vida fenomênica. E ela termina com a nossa morte? Não. Ela continua no mundo espiritual. Então você vai chegar no mundo espiritual, quem já entende, compreende essa ordem, já chega no mundo espiritual já sabendo, tenho que trabalhar, tenho que crescer e tenho que melhorar cada vez mais o meu conteúdo. Por quê? Você vai para o mundo espiritual, para um lugar condizente com o seu conteúdo mental. Olha que bacana nós entendermos isso, porque você já sabe, tanto aqui quanto lá, eu preciso ter um conteúdo melhor. Por isso que nós precisamos melhorar e por isso que o seu maior patrimônio é o seu caráter, é o seu sentimento, é a elevação dos seus pensamentos. Porque um caráter firme, de bons pensamentos e elevados sentimentos, não só te faz ter uma vida aqui
digna, como também já te prepara para uma existência contínua com grande dignidade. Tem pessoas que falam, não, a vida não é justa, mas quando eu morrer eu vou para o céu. Espera lá. Se a vida não é justa aqui e foi Deus que criou, quem te garante que você vai para o céu? E segunda, quem te garante que o céu vai ser o paraíso? Ora, se aqui foi criado por Deus e foi com falha, o céu também pode ser com falha. Olha como é que a gente começa a pegar algumas falhas no desenvolvimento do raciocínio que faz a gente parar para pensar, poxa, é verdade, eu nunca tinha chegado a esse ponto. Ora, se a criação de Deus do mundo fenomênico é falha, quem não garante que a criação também do paraíso celestial de Deus também é falha? Vai que quando a gente morrer, chegar no mundo espiritual, para quem acredita que vai para o paraíso, chegar no paraíso e falar, eu achei que aqui era um hotel 7 estrelas, estou vendo que o negócio aqui não é nem um hotel, um hostel, e meia estrela, o negócio aqui é muito bagunçado. Por quê? Se Deus falha na hora de criar, quem não garante que Deus falha também na hora de viver no paraíso? É o mesmo pensamento da mitologia grega e da mitologia romana. O Olimpo, onde viviam os deuses, gente, era uma bagunça. Era gente pegando gente, era traição, era uma bagunça. Era o Olimpo, onde viviam os deuses. Quem acredita que o mundo fenomênico é falho, mesmo sendo criado por Deus, não tem nenhuma certeza de que o paraíso também vai ser perfeito. Não tem essa certeza. Vai simplesmente numa fé cega. Mas vamos lá. Então a lei mental, criação da sabedoria da vida de Deus, a sabedoria de Deus manifestada na expressão fenomênica. Aí nós vamos para o segundo ponto. Lembrando, gente, tem muita coisa para abordar, muito aspecto, mas eu quero trazer somente nesse sentido aqui do conteúdo, para que você possa compreender que a sua vida é resultado da sua ação. Da sua ação. Então, ou seja, a vida ela é resultado da sua ação. Desdobrando a sua ação, nós vamos chegar no conceito de karma. Porque algumas pessoas vão falar assim, preletor, mas você está falando que a minha vida é fruto do meu conteúdo? E os bebês que nascem com câncer? E as crianças que morrem pequenas? E aquelas crianças que vão tentar atravessar dos países da Ásia ou da África, vão tentar atravessar lá o mar Mediterrâneo para chegar na Europa e morrem afogadas. E as crianças que morrem em situações, em tragédias, e os animais que também morrem, os animais são puros. Aí nós precisamos entender o desdobramento da ação. Uma coisa é fato, nós manifestamos aquilo que está dentro de nós. Agora nós precisamos entender o desdobramento da ação. Por quê? A pessoa que fala, o bebê que nasce puro fica doente e morre cedo. Isso não é justo. É porque ela está acreditando que a vida é somente aquele pequeno período de espaço. Mas não o é. Para que nós compreendamos o karma e as situações kármicas, nós precisamos entrar em 2 pontos. O primeiro ponto e normalmente o mais complexo de nós falarmos, o da reencarnação. Reencarnação. E o segundo aspecto que eu vou abordar é o da cruz. Vamos lá. Muitas pessoas que acompanham o nosso canal, ou muitas pessoas que assistirão esse vídeo, compartilham da fé cristã, seja ela em que linha que for, e a fé cristã não acredita na reencarnação. Outras pessoas que compartilham de outros pensamentos já conseguem entender a reencarnação. A grosso modo, primeiro ponto, não se preocupe, você não precisa acreditar em reencarnação, não. Você só precisa compreender o que eu vou dizer, porque eu vou abordar no espectro de quem acredita na reencarnação e no espectro de quem não acredita na reencarnação. Vamos lá. O que é o conceito da reencarnação? É simplesmente o desdobramento no tempo e espaço do conceito de ação. Então, o que é reencarnação? É você compreender que no curto período de tempo de uma vida fenomênica, vamos botar aqui 90 anos, é coisa pra caramba 90 anos. No curto período de tempo de 90 anos, é impossível você aprender
tudo o que é necessário para o pleno desenvolvimento da sua natureza divina, ou para desenvolver todas as lições que você precisa aprender. Portanto, você tem que vir várias e várias vezes para o mundo fenomênico para aprender as missões. Esse nascer, morrer, nascer no mundo espiritual, morrer no mundo espiritual, nascer no mundo fenomênico, morrer no mundo fenomênico, nascer no mundo espiritual, morrer no mundo espiritual, nascer no mundo fenomênico, dá-se o nome de reencarnação. Então, o que seria a reencarnação? Momentos em que você exerce papéis diferentes na vida fenomênica para você aprender as suas lições. Pois bem, para os cristãos, eles vão falar assim, não existe reencarnação, a Bíblia Sagrada não fala em reencarnação, mas a Bíblia Sagrada também traz o conceito de desdobramento da ação. Não traz, pelo menos essa versão da Bíblia Sagrada que nós temos hoje em dia, não traz expressamente o conceito de reencarnação, mas traz o conceito de cruz. Cruz aqui que eu digo, no sentido em que várias vezes é trazido os ensinamentos. Cada um carrega a sua cruz. Ora, se cada um carrega a sua cruz, quer dizer que as pessoas já nascem com pesos e medidas diferentes. As pessoas já vêm com missões diferentes. Então, tanto no conceito cristão, que não acredita na reencarnação, quanto no conceito de reencarnação, em ambos tem o mesmo princípio de que as pessoas vêm diferentes, os animais vêm diferentes, as situações vêm diferentes, os tempos são diferentes. Então, ou seja, mesmo que você não acredite em reencarnação, se você compreender que cada um carrega a sua cruz, então você vai falar, pô, que interessante, se cada um carrega a sua cruz, quer dizer que cada um tem as suas missões, tem as suas lições, tem os seus aprendizados, tem as suas provações diferentes, ou seja, não é um equilíbrio, todo mundo não nasce igual, as crianças não nascem iguais, cada uma carrega a sua cruz. Aqueles que acreditam em reencarnação compreendem que há nesse trabalho de nascer e renascer, o acúmulo de ações e postergação de conteúdo, ou seja, o conteúdo que eu tenho agora, parte dele não é acumulado nesta vida, eu trago de outras existências. Vamos lá, não acredito em reencarnação. Beleza, o conteúdo que eu tenho agora é obra dessa diferenciação das missões e dos aprendizados que eu tenho que experienciar. Então, ou seja, uma coisa é fato, o nosso conteúdo já vem impregnado de coisas anteriores. Então, presta só atenção. Só entender da lei mental, entender a lei mental já é maravilhoso, mas só entendê-la não é o suficiente para responder tudo. Precisamos compreender que o conteúdo que nós temos, ele é desdobramento de ações anteriores, se você acredita no conceito de reencarnação, ou de pesos e medidas diferenciadas pelas provações que você precisa vivenciar pela sua experiência. Muitos cristãos dão a essa cruz o nome de desígnios de Deus, missão de Deus ou vontade do Pai. Não importa o nome que você dê, uma coisa é fato, é uma diferenciação, é uma medida divergente em relação a uma outra pessoa, a um grupo de pessoas. Então, logo, no conceito de reencarnação ou no conceito de cruz cristão, você tem uma diferenciação do conteúdo ocasionado, seja por uma vontade superior, seja por ações anteriores. Por isso que a Seitonê é bem tranquila. Eu não acredito em reencarnação. Não tem problema. O objetivo da Seitonê não é estudar a reencarnação. Explicamos a reencarnação para que possamos compreender o conceito de karma, para que possamos compreender o conceito da construção do nosso conteúdo. Mas o foco da Seitonê é viver o agora. É viver o agora.
O foco da Seichono é viver o agora. Então é nós trabalharmos o conteúdo. Mesmo que eu tenha vindo com muitas coisas anteriores, não importa, eu posso mudar o meu conteúdo. Então o conceito da Seichono de vida é no agora e não ficar preso naquilo que aquilo que aconteceu, aquilo que foi gravado no passado. Então o que é o karma ou situações kármicas? São aquelas vibrações mentais que estão gravadas dentro de nós, seja nesta existência ou de existências anteriores, seja nessa existência ou daquelas provações que eu preciso passar, que todas as vezes que tem numa oportunidade, acabam manifestando. Então, ou seja, você acaba vindo com algumas coisas que você não sabe explicar o porquê e elas acabam se manifestando porque você tem karmas, situações kármicas ou uma cruz dentro de você que precisa ser trabalhada. Olha só que interessante que fala no livro A Humanidade Isenta de Pecado. Está na página 71, o meu livro é a 8ª edição. Página 71, 71. Podemos comparar o karma a uma gravação. Se gravarmos nossa voz numa fita ao entoarmos uma canção ou pronunciarmos um discurso, posteriormente poderemos ouvir essa mesma voz toda vez que tocarmos a fita no gravador. Do mesmo modo, as vibrações mentais que ocorrem no momento em que um pensamento passa pela nossa cabeça ficam gravadas como uma causa em nosso disco mental. Sempre que surgir uma oportunidade, o disco mental emitirá as vibrações mentais registradas. Então, aquele pensamento que tivemos no passado manifestar-se-á concretamente sob a forma de algo palpável, de alguma doença, de alguma situação, etc. Assim é a ação do karma. Sempre que surgir uma oportunidade, o disco mental emitirá as vibrações mentais registradas. Então, aquele pensamento que tivemos no passado, qual o passado? Todo o passado. Para quem acredita na reencarnação, todo o passado. Todo o passado. Então, nós somos compostos por um gigantesco disco mental, que nós não temos ideia do tamanho dele, que na Seichono nós damos o nome de subconsciente. A esse gigantesco disco mental tem inúmeras gravações, e essas gravações, de acordo com a oportunidade, elas vão se projetando no mundo fenomênico. Ou seja, a lei mental da manifestação, ela se posterga, ou seja, ela manifesta-se além do pequeno e curto tempo de espaço de uma vida. Se você não acredita na reencarnação, as situações do seu conteúdo se manifestam com aquilo que você faz agora e com aquilo que lhe foi passado de missão para você aprender. Então, olha que interessante, o karma são as vibrações mentais que já estão em você, e elas podem ser criadas a todo momento, viu? Você está assistindo essa palestra, você está gerando um bom karma, porque você está tendo sabedoria, você está aprendendo, você está crescendo os seus pensamentos, você está desenvolvendo o raciocínio. Isso é um bom karma, que vai ser gravado dentro de você. Então, a cada segundo, a cada milésimo, nós estamos gravando karmas, positivos ou negativos. Tem pessoas que têm uma boa sorte gigantesca. Por quê? Bons karmas gravados no seu conteúdo. Tem pessoas que nascem já com uma alma nobre. Isso vem de quê? De bons sentimentos, boas ações gravadas anteriormente. A criança, as pessoas têm muito aquele conceito, a criança é pura. Nem toda criança nasce pura, viu? Tem menino que já em ter idade começa a manifestar uns negócios assim que você fala, isso não é de Deus não, viu? Tem uns meninos em ter idade que já tem umas coisas que você fala, cara, de onde é que veio isso? Porque, mesmo em ter idade, aquela criança já está manifestando karmas que ela vem trazendo de uma forma de um conteúdo mental não muito correto. Então, o que acontece? Compreender o karma e as situações kármicas é importantíssimo, porque nós precisamos entender que a ação da manifestação do nosso conteúdo, ela age antes e continua agindo depois da sua pequena existência fenomênica.
Por isso que é importante nós compreendermos a lei mental, da manifestação do conteúdo, e o karma, que existem situações kármicas positivas ou negativas que nos influenciam. Não é à toa que na Setionê nós aprendemos que metade do nosso destino está na mão dos karmas. Precisamos trabalhá-los, precisamos sublimar, precisamos melhorar o nosso conteúdo, trabalhando o agora e tomando bastante cuidado para nós mudarmos o que nós trabalhamos ou o que nós gravamos ontem. Um exemplo clássico, na minha adolescência, tinha um pensamento de pobreza honrada muito grande. Enquanto eu não retirei esse pensamento de pobreza honrada, eu não consegui manifestar a provisão na minha vida. Esse pensamento de pobreza honrada foi um karma que eu gerei na minha vida. Enquanto eu estive com esse karma dentro de mim, não manifestava a provisão. Quando eu abandonei esse karma e mudei visivelmente, mudei assim para valer o meu conteúdo, passou a jorrar a provisão na minha vida. Então hoje eu tenho sorte em muita coisa que eu faço. Isso não acontecia antigamente. Por quê? Porque eu mudei a vibração mental do meu interior. Eu mudei o meu karma. Ok? Nosso tempo se esgotou. Vou continuar na próxima segunda-feira. Peço a vocês que continuem, assistam essa palestra novamente. Segunda-feira que vem eu retomo a partir daqui. A gente continua para terminar o nosso assunto. Vamos para a nossa meditação Shinsokan, porque a prática da meditação Shinsokan melhora o nosso conteúdo e ajuda a gente a eliminar os karmas negativos e gravar cada vez mais karmas positivos. Meu muito obrigado e vamos para a meditação. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos então sentar e assumir a posição da meditação Shinsokan. Lembrando que hoje nós faremos uma meditação Shinsokan diferente. Uma das modalidades da meditação Shinsokan. São várias modalidades. O professor Masaharu Taniguchi traz elas no livro Explicações Detalhadas da Meditação Shinsokan. E no livro de minha autoria, Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus, eu trago a meditação Shinsokan básica, mais 5 variações. Então nós vamos utilizar uma dessas variações, que é a meditação Shinsokan em louvor a Deus, consta na página 114 do livro, e eu vou utilizar exatamente, eu vou fazer a leitura do livro para mostrar como é que nós podemos fazer a meditação Shinsokan com o livro, utilizando ele como guia, e naturalmente, à medida que nós vamos fazendo a meditação, a gente vai memorizando e a gente pode deixar o livro de lado. E o bom é que no livro vem em negrito aquilo que nós podemos falar, né? E em letra normal, aquilo que é para nós pensarmos ou uma orientação dada para nós levarmos o nosso pensamento, guiarmos o nosso pensamento. Tá bom? Então, recomendo muito a leitura do livro e que façam a meditação Shinsokan, acompanhando, estudando e compreendendo ainda mais. Então, vamos lá? Em posição de oração, mãos justapostas, em frente ao rosto, semblante sereno, tranquilo. Vamos fazer o canto evocativo de Deus. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seitanoe para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é um mundo da imagem verdadeira. Visualizemos com os globos oculares da mente todos os recantos do mundo da imagem verdadeira. Visualizando assim um mundo totalmente iluminado pela luz da imagem verdadeira. Contemplemos essa luz, considerando-a não uma luz material, mas a luz da sabedoria, do amor, da vida, da provisão, da alegria e da harmonia de Deus. Visualizando esse resplandecente cenário, mentalizemos com profunda emoção. Ó, como é sublime o mundo da imagem verdadeira criado por Deus. Ó, como é sublime o mundo da imagem verdadeira criado por Deus. Está preenchido de infinita sabedoria de Deus. Está preenchido de infinito amor de Deus. Está preenchido da infinita vida de Deus. Está preenchido da infinita provisão de Deus.
está preenchido da infinita alegria de Deus, está preenchido da infinita harmonia de Deus. Nutrindo assim um real sentimento de louvor a Deus, mentalizemos: neste mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, estou recebendo de Deus a sua infinita força vivificante. Dessa forma, sentimos que estamos inspirando lentamente as 6 virtudes de Deus, ou seja, a força vivificante de Deus. Inspiremos lentamente o ar pelas narinas, sem pensar que estamos inspirando um simples ar, mas a resplandecente força vivificante de Deus. Inspirando o ar mais lentamente possível, visualizemos que algo luminoso flui do alto da cabeça para todo o corpo. Enquanto inspiramos, mentalizamos com um sentimento de louvor: ó, está fluindo em mim a força vivificante de Deus. Ó, está fluindo em mim a força vivificante de Deus. Ó, está fluindo em mim a força vivificante de Deus. Sentindo que o ar preencheu os pulmões, retraímos levemente a região da boca do estômago, localizada pouco acima do umbigo, e como se estivéssemos engolindo a saliva, fazemos um movimento muscular, como que preenchendo o abdômen de ar, impondo força na parte inferior do abdômen, dilatando. Temos a sensação de plenitude. Não devemos pensar que o abdômen está preenchido de ar, mas preenchido pela força vivificante de Deus. Assim mentalizemos: ó, estou preenchido pela infinita força vivificante de Deus. Ó, estou preenchido pela infinita força vivificante de Deus. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que é que vive. Mentalizando dessa forma, brotará do fundo da nossa alma a convicção inabalável de que Deus existe de fato e sentiremos uma grande alegria. Enquanto mentalizamos, o ar vai se esvaindo lentamente pelas narinas. Quando 70% do ar tiver se esvaído, inspiremos novamente mentalizando: ó, está fluindo em mim a força vivificante de Deus, está fluindo em mim a força vivificante de Deus. Ó, está fluindo em mim a força vivificante de Deus, está fluindo a força vivificante de Deus. Sentindo o abdômen preenchido de ar, mentalizemos: ó, estou preenchido pela infinita força vivificante de Deus, estou preenchido pela infinita força vivificante de Deus. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que é que vive. Ó, estou preenchido pela infinita força vivificante de Deus, estou preenchido pela infinita força vivificante de Deus. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que é que vive. Soltamos o ar e inspiramos novamente: ó, está fluindo em mim a força vivificante de Deus, está fluindo em mim está fluindo em mim a força vivificante de Deus. Jogamos o ar para o baixo ventre, fazendo uma pequena força, dilatando o estômago, para termos a sensação de plenitude enquanto mentalizamos: ó, estou preenchido pela infinita força vivificante de Deus. Ó, estou preenchido pela infinita força vivificante de Deus. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que é que vive. Ó, estou preenchido pela infinita força vivificante de Deus. Ó, estou preenchido pela infinita força vivificante de Deus. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que é que vive. Quando 70% do ar tiver se esvaído, inspiramos novamente mentalizando: ó, está fluindo em mim a força vivificante de Deus. Ó, está fluindo em mim a força vivificante de Deus. Estando preenchido, mentalizemos: ó, estou preenchido pela infinita força vivificante de Deus. Ó, estou preenchido pela infinita força vivificante de Deus. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que é que vive. Ó, está fluindo em mim a força vivificante de Deus. Ó, está fluindo em mim a força vivificante de Deus. Com o abdômen preenchido: ó, estou preenchido pela infinita força vivificante de Deus. Ó, estou preenchido pela infinita força vivificante de Deus. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que é que vive. Inspirando: ó, está fluindo em mim a força vivificante de Deus. Ó, está fluindo em mim a força vivificante de Deus.
com o abdômen preenchido. Ó, estou preenchido pela infinita força vivificante de Deus. Ó, estou preenchido pela infinita força vivificante de Deus. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui vive. Muito obrigado. Agora vamos fazer esse processo em silêncio por alguns minutos, sentindo a vida de Deus fluindo, a força vivificante de Deus no nosso interior.
Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, fluindo do mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, fluindo do mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Visualizemos a imagem verdadeira do Brasil. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. Deus, muito obrigado. Visualizemos a paz mundial. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado, muito obrigado. Fim da meditação. Podemos desfazer a posição. Farei agora a reverência. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado pela participação de cada um dos senhores e das senhoras na noite de hoje. Meu muito, muito, muito obrigado. Como eu disse, tenham paciência e vamos aguardar um encerramento de toda a abordagem do assunto para que nós possamos chegar à conclusão do nosso tema, que é tão instigante e, como eu disse, provoca muitas as emoções das pessoas. E nosso dever de casa nessa semana, deixa eu puxar aqui o quadro. Nosso dever de casa essa semana vai ser exatamente, primeiro, fazer a nossa meditação Shinsokan todos os dias e segundo, repetir a frase, vivo agora na proteção e bênção de Deus. Vivo agora na proteção e na bênção de Deus. Vamos botar um na aqui, ó. Viva agora na proteção e na bênção de Deus. Vamos repetir isso aqui, gente, pelo menos umas 300 vezes, exatamente para que a gente possa fazer a lei mental agir ao nosso favor, para que a gente possa gravar bons pensamentos, gerar bons karmas na nossa existência, para que a gente possa compreender ainda mais e manifestar ainda mais a justiça de Deus. Então, vamos fazer esse dever de casa com bastante empenho e com toda certeza nós teremos uma semana abençoadíssima e nos vemos na próxima segunda-feira para continuarmos o assunto. Meu muito obrigado, feliz semana e até mais!